Olha, mais um vídeo do canal Viajando Geral. É isso mesmo, sou eu, o Mauro, Marta, vivendo aqui dentro desse motorhome, dessa autocaravana. chamada vida mais de 1.320 dias. 1.700 milhões de vídeos e dias. A gente está viajando já desde 2020. Então Junho de é. 2020. Bom, olha só, a gente comprou essa autocaravana em março de 2020. A gente chegou aqui em Portugal no final de janeiro de 2020. Nós fomos no stand e compramos ela usada. Ela é 2004. E, obviamente, eu não tinha nenhuma experiência em compra de autocaravana. Tinha de carro, claro, né? Sempre tive carro minha vida toda, moto e carro. Mas autocaravana, motorhome, não, nunca. Mas no decorrer desses anos todos, aí, desses 4 anos que a gente está viajando, a gente passou por muitas lojas, muito stand, conheceu muita gente que tem autocaravana, que comprou, que compra, que vende, que aluga, que reforma, que restaura, que conserta. E a gente aprendeu um pouquinho no decorrer desse tempo. A gente tem uma experiência diferente do que tinha há 4 anos atrás. Claro. Se eu fosse comprar hoje uma autocaravana, alguns cuidados que eu teria hoje, eu não tive na época. Nós demos sorte, ela tinha questões para serem resolvidas, eu vou falar disso agora nesse vídeo e vou dar algumas dicas, fazer tipo um checklist, eu e a Marta, para mostrar para vocês alguns cuidados que você que está pensando em comprar uma autocaravana, pensando em comprar um motorhome, não importa o país que você está, esses cuidados podem de repente te ajudar, né, a tomar a decisão certa e saber as surpresas que você pode ter depois de comprar e de investir numa casa com rodas. Tá Com bom? certeza, porque agora a gente já tem a experiência de saber o que costuma dar problema, não só na nossa, mas em todas. Então vai ajudar bastante. Bom, como prometido, falei que ia fazer um vídeo falando sobre a compra de autocaravana usada, né? Alguns cuidados que você vai ter ou deve ter quando comprar. Vamos lá. Primeiro é um carro, né? Então, todos os cuidados que você tem para comprar um carro é o mesmo. Então, verifique se os freios são novos, discos de freios, os pneus, né? Esses carros costumam ficar parados nas lojas ou nas garagens por muito tempo. Então, às vezes, o pneu até está com uma vida longa, ainda tem mais vida, mas ele está vencido, então ele resseca e os nossos pneus já estouraram, a gente colocou os pneus todos novos, tá? Mas eles ressecam e estouram, tá? Abrem. Né? Outra coisa também importante numa compra de uma autocaravana, que todo mundo fala, né? Inclusive é o grande medo dos autocaravanistas, mas nem é um grande problema, que são as infiltrações. Tá? Eu sei que tem gente que vai falar que é um grande problema, mas é comum encontrar infiltrações nas janelas de acrílico, nas clarabóias em cima, que são de acrílico ou de plástico, alguma instalação elétrica na antena, às vezes tem uma infiltração. A questão toda é achar onde é essa infiltração e trocar a parte de silicone e a parte de vedação. Manter essa vedação sempre nova, né? Tem que sempre renovar ela, tá? Existe um silicone específico para autocaravanas, né, que é da Sika, que é com material UV, que é proteção contra intempéries. Esse é melhor para fazer sistema de vedação. Uma outra dica que eu dou, e foi aí que a gente encontrou a nossa infiltração, é nessas peças de plástico, sabe? Do pisca-alerta, do freio traseiro, do travão traseiro. Às vezes, essas pecinhas aqui, ó, muitas vezes elas ficam ressecadas com o tempo e trincam, racham, e quando chove entra água e por ali passa a instalação elétrica e pode ir para dentro da autocaravana. Então fica de olho nisso, vê se a vedação ali está bacana, se a peça está intacta, se não está quebrada, e pode te ajudar a evitar um problema de infiltração. Olha, uma informação importante e acabou nos dando um prejuízo financeiro bastante grande foi a geladeira ou frigorífico de uma autocaravana, que é 12 volts, tripotente, e isso é importante. Porque o que quer dizer tripotente? Quando você está na energia elétrica, você pode pôr a opção de ligar na energia elétrica. Quando você não está na energia elétrica, você usa a opção gás. E quando você está rodando com o carro, que não pode deixar o gás ligado, você usa essa que seria 12 volts. O que aconteceu? Na nossa original, que era linda, eu adorava aquela geladeira, estava velhinha, mas era linda. Quando a gente comprou, as luzes acendiam de todas das 3 formas de ligar. Mas, na realidade, só gás funcionava.
nem a energia elétrica e nem a 12 volts estavam funcionando, embora a luz estivesse acesa. Então, uma dica muito importante é para tentar testar as 3 formas de ligar antes de comprar, para você saber o que vai ter daqui para frente, porque nós tivemos que fazer um investimento de 1.000 euros para comprar uma nova. Adoro ela também, é linda, do Metic, mas era um valor que não precisaria ser gasto se você tiver essa atenção na hora de comprar. Olha, outro aspecto importante são as saias, para-lama, para-choque, né? Cada um dá um nome, mas é basicamente esse acabamento que vai em volta dela. Às vezes eles colocam uma massa só e tá batido, tá toda trincada por baixo. A minha eu já bati, vou ser honesto, já tem vídeo minha falando disso, né? Eu coloquei uma massa aqui, um dia desses eu vou tirar e colocar fibra de vidro e fazer um trabalho mais profissional. Por enquanto é assim, a gente ainda está viajando, é difícil você não bater nessas partes, mas eu já vi algumas, a nossa até que está boa, essas outras peças todas estão inteirinhas, não sofreram nenhum acidente, mas eu já vi muitas que isso quebra, e quando quebra, cada peça dessa é muito cara, ou você tem que restaurar ou reformar com fibra de vidro e com massa plástica. Bom, não sei se vocês lembram, no vídeo passado a Marta falou que trocamos as fitas, na verdade são essas borrachinhas aqui, ó. Isso aqui custou para nós 90 cêntimos o metro. Nós trocamos dela todinha. Ela inclusive vai nesses paralamas e para-choques aqui lateral, tá vendo? E o que ela faz? Ela encobre os parafusos que fixam as paredes. Então ela encobre os parafusos que fixam o para-choque, né? Aí por baixo dela tem parafusos. Esses parafusos vêm de ferro de fábrica. A maior parte dos fabricantes, os que eu vi, vem de ferro. E quando a gente tirou essa borrachinha, os ferros estavam enferrujados. Então o que eu fiz? Tirei os ferros, tirei os parafusos enferrujados, que eram de ferro, e coloquei de aço, para dar uma melhor acabamento, né? Uma melhor qualidade para esses parafusos, tá? Então pensa nisso na hora que você for comprar, se você puder olhar, avaliar essa parte aqui também, isso pode te ajudar aí na negociação de preço. A pecinha que a gente falou cantoneira foi essa aqui, isso também ressecou e a gente trocou. Isso custou 4 euros cada pecinha daquela ali. Outro equipamento que você precisa ter muita atenção é o boiler. O boiler é o que aquece a casa e aquece a água. Ele custa algo em torno de 900 euros, então é bom que ele esteja funcionando. O nosso veio funcionando perfeitamente. Quando você for comprar, liga o boiler, deixa aquecer a casa, deixa aquecer a água, dá uma tocada nos canos por onde saem o ar quente para ver se está tudo ok, está funcionando perfeitamente. Uma outra parte importante que é legal você olhar o seu carro, são por dois ângulos diferentes que a gente não costuma olhar. Uma é por baixo. Entra embaixo do carro mesmo, vai com uma roupa velha e entra embaixo do carro, porque isso é madeira. A parte inferior do piso é madeira e eles raramente colocam algum tipo de tratamento e bate água, você viaja, pega chuva, fica parado, chove, chuva de vento, passa por poças d'água e bate água nessa madeira. Apesar de ser uma madeira de compensado naval, ela pode estragar, pode apodrecer. Então eu sugiro vocês, se você comprou e o seu tá legal, vai lá e passa um verniz, passa um impermeabilizante, se informa nessas bricos, algum material para passar ali para proteger essa madeira, para ter mais durabilidade. Isso vai dar mais durabilidade para você. Eu passei um silicone líquido, um bloqueador de água. Vende na Leroy Merlin e por aí vai. Você pode comprar em baldes ou em bisnagas e vai com uma trincha, com um pincelzão grande e vai passando com uma espátula e vai passando por baixo. Suja um pouco, mas protege mais. Fica bem protegido. Eu fiz isso na minha e ajuda bastante. Mas eu já vi gente com isso levantado, com a parte de enmadeiramento por baixo toda podre. Por isso que eu estou falando para você, desce lá embaixo, né, dá uma olhadinha por baixo que você não vai se arrepender. Outro ângulo importante é pegar uma escada e subir e ver lá de cima. Se tiver algum trincado, alguma reforma, algum remendo, você só vai conseguir ver se você subir com escada lá em cima. Olhar por cima, dar uma olhada em cima para ver como é que está o estado da sua autocaravana por cima. Aliás, você já vai perceber se tem alguma infiltração por ali também, tá? Eu já falei dos pneus, é bom, né? Afinal de contas, um jogo de pneus é caro, né? E também, quando nós compramos a nossa, nós tivemos que trocar freios, troquei os discos de freio, as pastilhas de freios e a suspensão. Só a suspensão foram 700 euros.
troquei o jogo. Ainda tinha tempo de vida, mas eu preferi trocar para poder viajar tranquilamente. Então dá uma olhada nisso, isso é parte mecânica. É legal se você tiver conhecimento mecânico ou um mecânico para ir junto, ajuda bastante para verificar a parte do motor, a parte de suspensão, a parte de câmbio, de embreagem, né? Se está tudo em dia, se está tudo ok com o teu carro, antes de comprar. Olha, eu vou falar de acessórios, tá? Nosso veio com um acessório ali, que é um cooler. Ele serve para ventilar a casa, refrescar a casa e também para aspirar a fumaça quando está cozinhando. Só que aquele cooler custa 1.500 euros. Então se vier com um negócio desse ajuda, né? Normalmente vem com televisão, vem com antena, vem com parabólica e com bateria. Às vezes vem com bateria. Fica de olho que muitas vezes as lojas colocam as baterias bem velhas, que não valem nada. E você vai ter que colocar a bateria. Ela geralmente está embaixo dos bancos, tá? E os painéis solares também é acessório. Além disso tem o toldo. Você pode vir com toldo ou não. Um toldo desse custa em torno de 300, 400 euros. Então esses acessórios podem valorizar seu carro ou não, tá? Claro, tem os cuidados com a parte interna também da autocaravana, que aí você vai observar o estado dos armários, o estado dos estofados, né, das cortinas, dessas coisas que são internas e que muitas vezes estão velhas, sujas, às vezes é só suja. E se estiver velha, às vezes a despesa não é tão grande, mas, por exemplo, o estofado já é uma despesa grande que você teria. A gente não fez o estofamento da nossa autocaravana ainda, porque tem a Chandra, e a Chandra gosta de afofar. Mas um dia a gente vai ter que fazer, eu sei que não vai ser nada barato. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é testa a ligação 220 volts, né? Põe uma tomada lá fora e vê se as tomadas internas estão recebendo energia, se está carregando a bateria. Tem um controlador que também fica normalmente embaixo do banco ou embaixo do painel, que é o controlador de acesso de energia, tanto para a célula quanto para o carro. Dá uma olhada, ver se essa peça está ok, se está tudo funcionando, porque essa ligação é muito importante e às vezes é muito cara, tá? A gente aqui está falando de um checklist, então não esquece da documentação. É muito importante ver se o carro está em ordem, com os documentos em ordem. O órgão que verifica isso para você é o IMTT, aqui em Portugal, né? Cada país tem seu órgão referente a esse assunto. Veja se no livrete do carro quantas pessoas, os cintos de segurança, quantas pessoas de dormida, o peso do carro, se está correspondente, se conseguir levar numa báscula para pesar ela, para saber se está dentro dos 3.500 quilos, para saber se a sua carta é compatível com a direção e por aí vai. Parte da documentação, fique atento a isso para depois não ter que ficar se ajustando e resolvendo problemas que você não contava com isso. Essas dicas são importantíssimas na hora que você for escolher a sua autocaravana. Lógico que a gente está falando normalmente de autocaravanas usadas, né? Então não vai estar impecável. Algumas manutenções provavelmente você vai ter que fazer dentro dessas que o Mauro apontou. Mas o importante é você saber o que observar. É essa a ideia do vídeo. O que você tem que prestar atenção na hora que você for comprar a sua autocaravana. Boa sorte! Bom, esse aí é o nosso checklist, são algumas dicas que a gente está colocando. E lembrando agora, claro que deve ter outros detalhes, várias outras coisas aí que você pode estar imaginando. Coloca aí no comentário se você quer ampliar esse checklist, né? E é isso. Obrigado por estar assistindo o nosso canal, obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos, as nossas histórias. E aproveita aí para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E um abraço, fui. Beijo, fui. Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral. Mauro, Marta e a gata Chandra, a autocaravana que vida se chama.